administração da Sextaúri, que fará o início dos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite. Nós agradecemos muito a Deus, né, a oportunidade de trabalhar com Jesus, né? E também parabenizamos a casa por estar aderindo à campanha Caravana da Fraternidade da Sextaúri. É uma campanha comemorativa. Nós estamos comemorando 70 anos da assinatura do Pacto Áureo, que é o tema da hoje. Já no início alguém perguntou, né, o que é o Pacto Áureo, né? E é sobre isso que nós vamos falar e também convidá-los a participar. Bom, fruto do Pacto Áureo, nós temos toda uma dinâmica do movimento espírita atualmente, que ouve as necessidades da casa espírita, que busca suas experiências, e esse conjunto de informações deriva em livros que são subsídios para as casas espíritas. Nós trouxemos ali alguns desses livros orientadores, temos alguns aqui também em cópia física, né? Então, por exemplo, Orientação à Casa Espírita é um livro que nós temos disponível que orienta todas as áreas de atuação da casa espírita, como ela deve proceder, como seria mais aconselhável, né? Quais escolhas ela pode evitar. Então ajuda bastante a gente a trabalhar as nossas questões internas. Mas há outros também, então alguns deles estão ali. Orientação para a prática mediúnica no centro espírita, orientação à assistência e promoção social espírita, manual de apoio ao serviço de assistência e promoção social espírita, orientação à comunicação social, aos órgãos de unificação, ao atendimento espiritual. Cada um deles vai detalhando as atividades das casas e dando subsídios para que nós possamos implementar essas atividades dentro da nossa casa espírita e também analisar as atividades que já temos implementado. Muitas vezes reorientando os nossos passos para aquilo que nos promova maior segurança, maior sustentação. O movimento espírita nos apoia, né? Nos orienta, nos dá subsídios para melhor agir. E esta casa, como tantas outras, fazem parte do movimento espírita, né? Para aqueles que estão chegando a primeira vez na casa espírita, é bom nós lembrarmos o que significa um centro espírita. Então, nesse livro Orientação à Casa Espírita, nós vamos encontrar essa descrição aqui atrás sobre o que é um centro espírita. Em resumo, nós temos na imagem que o centro espírita é uma escola, né? Todos nós chegamos à casa espírita e temos a oportunidade de estudar sobre nós mesmos, sobre a nossa realidade mais íntima, sobre essa ciência do espírito, nos conhecermos. É também uma oficina de trabalho, onde nós temos a oportunidade de trabalhar a nós mesmos, em nossa própria reforma íntima, e a oportunidade de servir como pequeninos instrumentos em diversas atuações da casa espírita. Mas também é um lar, onde nós nos reunimos e pela convivência, pela comunhão, nós vamos fortalecendo os nossos laços e constituindo uma família, nos apoiando, gerações somando, desde os pequeninos até aqueles de mais idade, caminhando juntos para aprender. É também um templo de orações. Como diz ali nesse livreto, é onde nós encontramos recanto de paz construtiva. Vocês devem ter percebido, né, quando adentraram a casa, que a atmosfera muda. Nós aquietamos os nossos pensamentos, elevamos os nossos sentimentos. Então, no Centro Espírita, nós temos a oportunidade de juntos vivenciarmos um panorama mais sustentador, que nos leva a uma introspecção maior, né? Facilitando, né? Ouvirmos nossa voz da consciência, as intuições amorosas, para melhor agirmos no nosso cotidiano. E é também um hospital de almas, hospital para nós que chegamos aqui e recebemos os benefícios amorosos, os eflúvios de amor que tanto nos ajudam em nossa caminhada, em nossas necessidades mais íntimas, mas também para aqueles que nos acompanham espiritualmente e que no centro espírita encontram o lenitivo, a sustentação,
o guia seguro. Então o Centro Espírita é todo esse conjunto. E esse conjunto é uma célula de um movimento maior. Por isso que a descrição do Centro Espírita no livro Orientação à Casa Espírita termina dizendo que são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então aqui nós somos Federação Espírita Catarinense, nós somos Federação Espírita Brasileira, né? Juntos, nós apoiando. E isso faz toda a diferença quando nós vamos falar do movimento de união e unificação. Então agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Jefferson. Uma boa noite a todos. Vou pegar minha cola aqui, que senão vai ficar difícil. O texto da Elaine estava facinho, né? Ela descobriu a mais difícil. Bom, e o que é o Pacto Áureo? Então ficou a responsabilidade, né, para que eu possa explicar um pouquinho, vamos tentar. Né? Em 5 de outubro de 1949, numa atividade intitulada Encontro Pan-Americano de Espiritismo, realizado no Rio de Janeiro nesse período. Então, uma equipe de trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, junto com outros federativos que já eram constituídos à época, enxergaram então a necessidade, viram a necessidade real de que fosse criado um projeto de unificação, que se unificasse as atividades do movimento espírita e que se unisse, além de tudo, os espíritas, porque naquela época ainda existia, né, muita dificuldade nesse sentido. Então nós vemos que o Pacto Áureo é a expressão feliz criada por Lins de Vasconcelos. Lins de Vasconcelos era um trabalhador que também estava nas atividades da Federação nesta época, um trabalhador bastante atuante também no estado do Paraná, inclusive hoje é o mentor espiritual das atividades da Federação Espírita do Paraná, e que cunhou esse termo, então, Pacto Áureo. O pacto, talvez todos nós saibam o que significa, né? Então, um acordo, né? Um tratado, né? Que possa ser feito. E áureo, né? O que é áureo? Então, esse áureo significa alguma coisa brilhante, ouro, magnífico. Então, é um tratado, né, magnânimo, grande, né? Então, é nesse sentido, né, que foi dado, então, cunhado esse termo Pacto Áureo. Isso, então, lá em 5 de outubro de 1949. Só que esse acordo, esse pacto, não foi ideia daquele momento. Quando a gente vai estudar essa questão um pouco mais a fundo, nós vamos então observar que esta iniciativa, esse projeto de unificação, de união do movimento espírita, ele vinha de longa data. Nós encontramos informativos ou mensagens ditadas em 1888 e 1889 pelo senhor Allan Kardec, já desencarnado, né? Vamos lembrar. E que, à época, Bezerra de Menezes, como presidente da Federação Espírita Brasileira, Bezerra de Menezes esteve por 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, no ano de 1889 e depois, novamente, no ano de 1895 até 1900. Então, em 1900 ele deixou novamente o cargo, né, de presidente da Federação. Mas na sua primeira estada como presidente, em 1889, então ele tem contato, todas essas mensagens recebidas, né, pelo médium Frederico Júnior. Então, a partir dessas mensagens, ele publica, né, abertamente em todos, né, o movimento espírita nacional, levando essa necessidade da unificação e da união do movimento espírita. Mas a gente sabe que todos esses projetos, né, eles têm que maturar, né? Tem muitas coisas. Nós é que queremos realizar as coisas do dia para a noite. Nós fazemos o projeto hoje e queremos que amanhã esteja pronto. Nós vemos que as coisas não são bem assim, né? Então, a primeira informação foi de 1888 e 89. Então, Bezerra de Menezes disseminou essas mensagens, que nós encontramos todas essas mensagens hoje na internet, né? Porque foram publicadas à época pela própria Federação Espírita Brasileira. Então, que nós vemos toda essa necessidade de criar esse projeto de
unificação do movimento espírita. Mas o que objetivava, né? O que objetiva? Por que foi feito isso? Né? Qual é os recursos, qual é o benefício que nos trouxe esse projeto? Né? Então nós vamos ver lá que caracteriza o entendimento e a concordância entre os espíritas que podem divergir em pontos secundários, né? Mas não em pontos principais. Então isso a gente observa entre nós, né? Mesmo entre as casas espíritas, né? Às vezes uma casa espírita faz alguma coisa de um jeitinho, outra faz de outro, isso não importa, né? Mas nas bases da doutrina espírita, todos nós, né, estamos em comum acordo, né? Que é a doutrina espírita, que é a codificação da doutrina espírita. Mas que, aceitando e compreendendo a doutrina espírita, não tem razão para fazer de simples divergência de entendimento pessoal ponto de discórdia. Então, isso era para realmente disseminar essas questões da realmente a união, né? Para que não haja discórdia. Porque a época, quando a gente vai estudar um pouquinho essa questão esse trajeto da história, a gente vai ver que realmente tinha muito problema, né? Porque era muito personalizado as coisas. Ou seja, cada um trabalhava do seu entendimento. E a gente sabe muito bem como é que isso funciona e aonde chega isso, né? Então o objetivo era realmente deixar que isso de acontecer desta forma. Então, ponto de discórdia, de intransigência e de intolerância. Então era para que deixasse de existir isso e todo mundo trabalhasse, porque nós todos somos operários do Cristo, né? Todos nós somos discípulos do Cristo, por mais que às vezes tenham dificuldade de aceitar o termo discípulo, né? Mas se nós vamos ver lá o que significa discípulo, nada mais é do que aluno ou aprendiz. Então todos somos alunos e aprendizes do Cristo. Portanto, esse é o nosso projeto de trabalho, né, com relação que todos caminhamos juntos, né, para que isso pudesse estar mais harmoniosamente, né. Só que esse acordo, o pacto, não foi uma ideia de um momento, mas de um documento histórico. O Pacto Áureo traduz e simboliza as aspirações de várias gerações de espíritos brasileiros. Como comentamos anteriormente, começou lá, né, em 1888, ditado pelas orientações do próprio Allan Kardec. E que vamos lembrar, né, que Bezerra de Menezes, ao recebendo essas mensagens, se empolga tanto com esse projeto que ele publica tudo isso. E mais, né, desencarna, ele hoje é o trabalhador mais ativo desse projeto de união e unificação. Todas as mensagens mais significativas que nós temos dentro do movimento espírita partiu do próprio Bezerra de Menezes desencarnado. Então isso realmente, não só quando ele estava encarnado, mas também desencarnado, ele continua trabalhando nesse projeto ainda do Cristo, né? Nós temos ainda outras questões em relação a essa história, que nos anos 30, 1930, tivemos algumas atividades que também tinham esse objetivo, mas não concluiu-se. Não chegou a cabo, não conseguiram efetivamente concluir o projeto de unificação, porque cada um queria fazer do seu jeito, ou seja, não estavam prontos, né? Então isso nós vemos que teve inúmeras situações ao longo desses 60 anos, né? Porque da publicação de 1889, quando o Bezerra de Menezes fez a publicação dessas mensagens, né, pelos mecanismos da Federação Espírita Brasileira, até 1949 passou-se 60 anos. Então, precisou de 60 anos para que isso realmente trouxesse o resultado efetivo que se esperava. E lá nós vemos lá na Obras Póstumas, ainda quando Kardec estava encarnado, ditado dos cismas, né? Então é um item lá intitulado dos cismas: não será, pois, invariável o programa da doutrina, senão com referência aos princípios que hoje tenham passado a condição de verdades comprovadas. Então nós lembramos que Kardec, né, tinha essa questão, e sempre estava presente dele, né, de que esses ensinos fossem gerais, né? Então não é nada que fosse particular. Então ele mesmo, quando a gente vai estudar isso na própria doutrina, nós vamos ver lá no livro que é o Espiritismo, que este ano completa 150 anos de publicação. 150? 150? Acho que é 150 deste ano. 150, né? O Mauro está me ajudando. Então, que é um livro muito importante, que a gente vai saber como é que foi todo esse processo da codificação, né? Com relação aos outros
as outras mensagens, ou aquelas que não estão ainda comprovadas, não as admitirá. O Espiritismo não admitirá, como há feito sempre, senão a título de hipótese, até que sejam confirmadas. E a gente vê muitas questões ao longo do tempo, que elas nascem, vêm, né? Aquilo que faz parte da verdade fica, aquilo que não faz, esquece, morre, né? Então, cai o esquecimento. Se lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, a doutrina espírita esteja em erro acerca de um ponto, ela se modificará então neste ponto. Por quê? Porque a própria doutrina espírita ela é progressista. Então, se tem alguma coisa, né, que porventura foi colocada, que não é expressão da verdade, que a verdade está falando das leis divinas, né, das leis naturais, das leis de Deus, então vai ter que ser transformado. Uma coisa muito óbvia e lógica nesse processo. O pacto então curou o esforço, o bom senso, a lucidez, o espírito fraterno de quantos, desde Allan Kardec, passando por Bezerra de Menezes e inúmeros trabalhadores espíritas em várias gerações, então tem pugnado pela união fraternal entre irmãos mais próximos, ligado pelo mesmo ideal. Então todos nós estamos ligados no mesmo ideal, que é divulgação e prática da doutrina espírita. Então nós temos que nos unir, né? Então, como o próprio exemplo de Kardec, né, do feixe de varas, né? Uma varinha só é muito frágil, qualquer um quebra, né? Mas já um feixe de varas, aí fica mais difícil. Então nós vemos que nós, unidos, somos muito mais fortes, em todos os aspectos, né? Mesmo dentro dos objetivos principais ao que a doutrina se propõe, que é a divulgação e a prática da própria. Então, isso nós, conjuntamente, somos sempre mais fortes. São os que entenderam a doutrina libertadora e consoladora e procuram verdadeiramente vivenciá-la. Então, para isso, mesmo antes da sua assinatura, ele já se havia firmado nas mentes e corações dos espíritas cristãos. Então, nós vemos que ao longo da história isso estava, então, sendo impresso, né, nos corações, nesse processo dos 60 anos aí, para que isso pudesse consolidar. E hoje nós colhemos, né, os frutos deste processo. E aí eu passo a palavra ao nosso companheiro Getro, que vai para a terceira parte. Boa noite. Boa noite. Então nós vimos que, conforme a fala do Jefferson, esse processo de maturação levou 60 anos, crescendo, germinando no coração dos espíritas cristãos, para que somente em 1949 o documento fosse efetivamente assinado. E uma vez assinado, o pacto não foi só daqueles que o assinaram, mas, como o título diz, dos espíritas cristãos, que somos todos nós que aqui estamos. A Federação Espírita Brasileira, então, em virtude desta data comemorativa dos 70 anos do Pacto Áureo, que ocorrerá agora no mês de outubro, nas suas redes sociais tem lançado esta figura que aí está e que nos traz um texto que nos alerta a respeito da nossa função dentro do pacto, não só como casa espírita, mas como espíritas dentro da casa espírita, nos dizendo assim: somos semeadores do tempo melhor, somos os pomicultores da era nova. A colheita que faremos em nome de Jesus caracterizar-nos-á o trabalho. Adiante, meus irmãos, na busca da aurora dos novos tempos. Sendo esta uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, que, como o Jefferson colocou, é o responsável por esse trabalho de unificação. Importante para todos nós que fazemos parte do movimento espírita, porque como pomicultores, conforme ele fala ali, nós precisamos espalhar este pólen da doutrina espírita, não só através das falas, não só através do movimento espírita, mas principalmente através das nossas atitudes em sociedade, como nos fala Kardec no livro Obras Póstumas, cujo um dos capítulos foi citado pelo Jefferson, falaremos de mais um daqui a pouquinho, em que ele nos diz que a característica do espírita não é de chefe individualizado, mas daquele que dentro da sociedade, cada um de nós, no contexto social em que está inserido, possa ser um pomicultor, através dos seus atos, através das suas escolhas, fazendo com que nós tenhamos
comprometimento e principalmente possamos cumprir não só o Pacto Áureo, mas o objetivo, inclusive escrito nos estatutos de qualquer casa espírita, que é a prática e o estudo da doutrina espírita. Embasando ainda esta necessidade de união, nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, a seguinte mensagem: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa que se dividir contra si mesma não subsistirá, nos trazendo e nos alertando já naquela época a importância, a necessidade da união. União esta que caracterizou os cristãos primitivos, que se encontravam em locais muito diferentes deste nosso aqui, salubre, iluminados, bem agasalhados do frio, bem acomodados, e eles se encontravam nas catacumbas, mas mesmo assim unidos em torno do Evangelho, em torno da Boa Nova. Kardec nos diz, então, continuando no livro Obras Póstumas, que foi publicado depois das mensagens dele, trazidas em 1888 e 89, porque o livro Obras Póstumas é de 1890, e em um dos capítulos do livro ele traz a Constituição Espírita. Um dos itens é o tema citado pelo Jefferson, dos cismas, e o outro capítulo é os chefes, ou o chefe. E ele desse item vem nos dizer assim, os que nenhuma autoridade admitem, não compreendem os verdadeiros interesses da doutrina. Se alguns pensam poder dispensar toda a direção, a maioria, os que não se creem infalíveis e não depositam confiança absoluta em suas próprias luzes, se sentem necessitados de um ponto de apoio, de um guia, ainda que apenas para ajudá-los a caminhar com segurança. Então, efetivamente, aqueles de nós que temos a certeza absoluta que somos criaturas falíveis, que não somos os donos da verdade, muito menos da verdade trazida pela doutrina espírita, precisamos desta união e deste apoio, representado pelas federativas, representado aqui na nossa região pela Sexta URI, dos braços da Federação Espírita Catarinense, que faz parte da Federação Espírita Brasileira e que compõe essa estrutura federativa a qual nós pertencemos e que tem este objetivo: nos trazer apoio, nos trazer suporte através das suas apostilas, através das suas publicações, através da facilitação que nos trouxe com a edição das obras espíritas na nossa língua. Então, com esse cunho, com esse intuito de impedir, ou melhor dizendo, de dificultar o personalismo, para que nós tenhamos as nossas ações embasadas na visão de conjunto e, obviamente, na doutrina espírita. Continua então nos dizendo que a necessidade de uma coordenação central não significa imposição pela força, mas que se faça respeitar pela compreensão dos deveres. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. Dizia um dos presidentes da União Espírita Mineira, Honório Onofre de Abreu, que a função do Espiritismo é promover a evolução consciente, porque a evolução é uma lei de Deus. Independente de sermos ou não sermos espíritas, independente de acreditarmos ou de não acreditarmos nas leis trazidas pela doutrina espírita, todos evoluem. Mas a função do Espiritismo é trazer esta evolução de forma consciente. Então, conscientizar também da necessidade que existe no respeito aos nossos deveres e, por conta disso, aos direitos dos nossos semelhantes. Por conta desta afirmativa, é que estas orientações que nos são trazidas pelo movimento organizado não são impostas. Cada casa espírita, cada grupo de estudos é livre para agir em conformidade com os estatutos da casa, mas não são obrigados a seguir. Obviamente que, conhecedores, como nos fala Kardec, da nossa limitação pessoal, é aconselhável que nós nos utilizemos desses trabalhos que são feitos a várias mãos e que facilitam muito a nossa caminhada dentro do movimento espírita, inclusive na área de estudos, não somente a respeito do que é a casa espírita, facilitam a nossa caminhada nos trazendo as diretrizes prontas, para que nós não tenhamos que reinventar a roda, por assim dizer. A doutrina espírita é toda solidária. Se a doutrina é solidária, o movimento também o deve ser. A universalidade dos ensinos é base para os princípios espíritas,
E o movimento espírita é o meio para unidos nos apoiarmos para melhor prosseguir. Fruto do Pacto Áureo é que hoje temos as trocas ocorridas entre representantes de cada casa espírita a nível nacional, através dos conselhos federativos, que derivam da implementação de atividades de suporte às casas espíritas e aos espíritas, e também documentos orientativos que evitam muitos tropeços e que ajudam-nos no cumprimento de nossas propostas de trabalho com Jesus. Na mesma obra citada, Obras Póstumas, existe uma mensagem de um espírito chamado Clélia Duplantier, que nos diz com muita assertividade que nós que estamos reunidos em um grupo, que reencarnamos e estamos em um grupo, já estivemos neste grupo antes, permaneceremos neste grupo hoje e continuaremos unidos a este grupo até que todas as dívidas adquiridas neste grupo sejam ressarcidas. Nós estamos hoje fazendo parte do grupo do Movimento Espírita Brasileiro. As dívidas que nós temos, felizmente, Deus nos permite o esquecimento, para que a gente caminhe. E felizmente nos permite o suporte uns dos outros, através desta união, para que nós possamos em conjunto ressarcir as nossas dívidas, unidos, solidários e avançar, porque o nosso destino é este, a felicidade e a perfeição, ainda que relativa. E indo um pouquinho mais adiante, nos valendo mais uma vez da fala de Jesus, ou melhor dizendo, do Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Nós sabemos que muito das discórdias que ocorrem são fruto do personalismo, são fruto do nosso orgulho, são fruto do nosso egoísmo, que ainda é muito forte dentro de nós. Se o Pacto Áureo iniciou em 1849, através da assinatura, mas antes disso precisou de 60 anos de maturação para que aquelas pessoas que assinaram o documento realmente sentissem no seu íntimo esta necessidade, quiçá nós que aqui estamos ainda nesta caminhada evolutiva, concretizarmos dentro de nós a certeza de que precisamos uns dos outros. Por isso a fala de Jesus, o silêncio às nossas rivalidades e as nossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, porque maior do que nós é a doutrina espírita. Então vamos falar um pouquinho da caravana da fraternidade. Assinado o Pacto Áureo, ali em 1949, aqueles que o integravam, somando-se a outros de centros espíritas sérios, saíram em caravana e denominaram essa caravana de Caravana da Fraternidade, na qual visitavam centros espíritas de diversas localidades do Brasil, a fim de convidá-los a também fazer parte desse processo de união e unificação. E desta forma é que surgiu também a nossa Caravana da Fraternidade Sexta Uri. Vocês podem notar que a casa aqui está com uns rostinhos novos, né? Essa é a Caravana da Fraternidade Sexta Uri e nós estamos aqui convidando a todos presentes a também fazer parte dela. Da onde surgiu essa ideia, essa campanha? Ela foi criada em união, né? Dentro de um encontro regional espírita, na oficina de união e unificação, é que nós reunidos, nós aqui presentes, representando várias casas espíritas da nossa região, reunidos, com certeza sob o amparo superior, chegamos à proposição dessa campanha, de visitar todas as casas espíritas, filiadas ao movimento espírita
e incluir nessas visitas também as casas espíritas não filiadas. E nós começamos hoje com o selo, né? Nosso primeiro momento. Por isso também da nossa iniciativa, né, de pegar e vivenciar, né, esse momento juntos, experimentando para levar também às outras casas espíritas. Agradecemos muito essa oportunidade. O que é assinar o Pacto Áureo? Bom, pelo que o Jefferson já nos transmitiu, e o Getro também, nós entendemos que o Pacto Áureo deu início a todo esse processo mais forte de união e unificação. Né? Com base nele, criou-se toda uma dinâmica do trabalho no movimento federativo. Né? A casa, inclusive, faz parte do que nós denominamos Conselho Federativo Regional, CFR, onde ela tem voz, ela participa, ela coloca, ela recebe. E essas casas espíritas do Brasil todo se reúnem nesses conselhos federativos, regionais. Essas regiões se reúnem no Conselho Federativo Estadual. E aquilo que nós passamos lá na nossa casa espírita e levamos para dentro do movimento espírita, vai ser levado até o Conselho Federativo Nacional, né, o CFN. E tudo isso faz parte que nós estejamos integrados, né? Faz com que estejamos mais fortalecidos. Então, assinar o Pacto Áureo é entender que juntos nós somos mais fortes, como o Jefferson colocou sobre o feixe de varas, né? É entender que juntos nós somamos. Nós estamos aqui para nos ajudar. É entender que juntos nós vamos nos libertar de nosso personalismo, de nossas vaidades. Não é somente receber, mas contribuir. Essa é uma fala que temos muito nos encontros regionais, que nós não vamos lá só para receber, nós vamos lá dar de nós também, da nossa experiência, contribuir com as oficinas. É buscar compreender aquela passagem de Lucas, em capítulo 11, versículo 23, que diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí, ali na nossa oficina do Encontro Regional Espírita, nós presentes que estamos aqui, né, e mais alguns que não puderam vir, infelizmente, mas que com certeza estão junto a nós em pensamento, assinamos um pacto, né, para participarmos dessa caravana da fraternidade, para contribuirmos com a união e a unificação, entendendo que assim estamos contribuindo, né, com aquela promessa do Cristo, da Vila do Consolador, de propagarmos a doutrina espírita dentro de bases sólidas. E nós convidamos vocês também a fazer essa assinatura. Nós trouxemos, a Júlia vai mostrar ali atrás, ó. Pode erguer para nós, Júlia, Paulo, ó. Nós trouxemos esse cartaz tão bonito, feito especialmente para o selo, né? Que é o cartaz da União e Unificação, no qual aqueles de vocês que se sentirem, né, à vontade para estar assinando esse termo, nós vamos fazer isso em todas as casas espíritas, né, que receberem essa palestra, né, que vão estar demonstrando que participaram da palestra, e vamos levar lá no Encontro Regional Espírita de 5 de outubro, que é justamente a data da assinatura do Pacto Áureo. É justamente o dia de aniversário dos 70 anos do Pacto Áureo, né? Com certeza nós já fizemos essa assinatura mesmo antes de estarmos aqui, porque de alguma forma, mesmo frequentando a casa espírita, nós estamos contribuindo, né, com nossos irmãos na semeadura do Espiritismo. Nós levamos essas luzes para dentro dos nossos lares. Nós modificamos a nossa forma de ver a vida, de vivenciar as nossas provas, levando mais consolo, mais orientação, mais apoio fraternal. Então fica o convite a todos para fazerem parte disso. E nós vamos encerrar esse momento, e vou só pedir licença para usar o celular, porque a gente não conseguiu imprimir. Ele está aqui no slide, mas fica mais fácil de ler por aqui. Nós vamos encerrar esse momento com um texto
que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16. E ele deve tocar a todos nós, aqueles que já estão há mais tempo na casa espírita, aqueles que estão chegando hoje e buscando entender o que foi esse acordo, né, de semeadura do Evangelho de Jesus, das bases doutrinárias da doutrina espírita. E ele é um texto de Simeão, que foi recebido em 1863. E ele diz assim: que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam demoldá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornaram-na estéreis. Seus ramos não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura dos frutos de esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida. Caem-lhe folhas secas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, que ainda havereis dar frutos com abundância, frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e os deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Ide, pois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos clamam, vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordelos, 1863.
Fiquemos em paz.